Nós temos o prazer hoje de receber o prefeito de São José dos Campos, São Paulo, senhor Felício Ramute. Senhor Felício, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo aqui em nossa bancada. Bom dia, Glauco, Douglas, Tarcísio. É um prazer estar aqui, contar um pouco sobre a lei de zoneamento e os outros temas importantes para a nossa cidade. Pois é, prefeito, a gente vai começar exatamente pela lei de zoneamento, que atraiu, claro, todas as atenções. Parece que a população se envolveu bastante nisso, mas aí agora nós temos uma decisão e cremos e esperamos também que, claro, essa decisão seja para o melhor para a cidade como um todo. É por aí, né? Sim, a lei de zoneamento desenha o futuro da cidade, da ocupação e uso de solo pelos próximos 10 anos. Né? Era hora de se oferecer para a cidade uma lei de zoneamento moderna, que fosse construída de forma transparente, com muito diálogo e que focasse no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida. Foi isso que a gente fez com a lei de zoneamento. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade, acho que é a primeira entrevista que eu dou após a aprovação da lei de zoneamento, e quero aqui agradecer a participação da população nas audiências públicas, a comissão técnica, a gente fez comissões técnicas juntando profissionais de todas as entidades, foi Perfeito, muito importante. Só vou te interromper um pouquinho aqui, vou pedir para o Pedrinho cortar aqui para mim, que a gente não colocou o microfone no senhor, vamos arrumar aí direitinho. Mas, prefeito, ainda falando sobre a lei de zoneamento, tem vários pontos aí que a gente vai citar aqui durante a entrevista, principalmente essa aqui do Aquários, que a gente está aqui no terreno das Vaquinhas. É uma área que é muito citada em toda a cidade, muita gente tem dúvidas. A prefeitura falou que, como contraponto, para não ter um crescimento desordenado, a prefeitura vai cobrar uma taxa sobre esses pavimentos. Como é que vai funcionar essa taxa? Esse é a outorga onerosa, né? A outorga onerosa está prevista, mas vale lembrar também, aproveitando a oportunidade, a questão da liberação da altura já foi discutida no plano diretor, né? A lei de zoneamento apenas consolida onde se pode construir ou não. Vale lembrar também que quanto mais alto o prédio, mais recuo lateral tem que ter. Perfeito. Né? É melhor você ter um terreno de 1.000 metros com uma torre de 20 andares do que duas torres de 10 andares. Você até deixa o solo mais permeável. Foi isso que os técnicos entenderam e todo o grupo que participou dessas discussões, como eu estava falando da importância dela ser uma lei que foi muito discutida, transparente, e a outorga onerosa também vem com esse sentido. Até o limite atual, você não tem nenhuma contrapartida de outorga onerosa. A partir daquilo que foi liberado a mais, a partir da nova lei, existe a possibilidade da outorga onerosa e do desconto na própria outorga onerosa, se o empreendedor realizar ações de preservação ambiental naquele edifício. Por exemplo, fizer uma área permeável maior do que o previsto na lei, enfim, uma série de contrapartidas, fizer reuso de água na instalação, fizer a fachada ativa ou a fruição pública. Alguns exemplos de forma bastante simples para a gente poder fazer com que quem está nos escutando possa entender. Eu vou fazer uma volta de fita aqui, em função do problema técnico que nós tivemos. Muito obrigado. Hoje nós recebemos aqui, como você já sabe, o prefeito de São José dos Campos, o senhor Felício Ramute, e é a primeira entrevista que ele concede após a aprovação aí da lei de zoneamento. Então, desculpe, o senhor estava aí sem o áudio. Agora sim. Mas ratificando, fiz aqui, voltei a fita, que eu ainda sou do tempo da fita, né? Então tem que voltar a fita, mas partindo, muito obrigado pela deferência aqui. E o senhor havia dito também que agradecia a participação da comunidade como um todo. Voltando, né? Agradecer a você que participou das audiências públicas, às comissões técnicas, aos servidores da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, a todas as equipes envolvidas, para que a gente pudesse transformar em realidade o desejo da cidade de uma lei de zoneamento que preserve o meio ambiente, a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, traga o desenvolvimento urbano. Perfeito, e essa lei já está em vigor, né? O senhor sancionou ali na próxima quarta. Ainda está sobre a investigação do GAEMA. O que o senhor espera aí dessa investigação do GAEMA? Teremos novas contrapartidas aí do Ministério Público ou já está tudo certo? Não, acho que o Ministério Público tem como papel acompanhar. Existiu aí uma colocação da oposição que abriu esse inquérito aí no GAEMA a respeito das áreas de cerrado, as áreas de sustentabilidade, mas vai ser constatado que nós ampliamos, na verdade, essas áreas de preservação na cidade, ao contrário do dito, assim como houveram outros argumentos que não deram fruto em relação à lei. É uma batalha política / jurídica. Hoje a judicialização está muito comum na política, lamentavelmente, mas a gente segue em frente com a certeza de
feita uma lei transparente, com a participação intensa da sociedade e dos técnicos, para que a gente possa desenhar, então, agora os próximos 10 anos do uso e ocupação de solo da cidade. Perfeito. E essa parte técnica também, tem alguns bairros que foram permitidos a construção de mais prédios, como aqui o Aquários. Teve outros que foram vetados, como o Esplanada, Urbanova, que são prédios residenciais. O porquê dessa diferenciação? Olha, tem a característica do próprio bairro, né? O DNA do próprio bairro, da própria região. Então vamos falar de alguns temas polêmicos, né? E que a gente enfrentou com muita tranquilidade, conversando com todos os lados. Um dos temas, vou falar de um deles, que é o Esplanada, né? O Esplanada a gente manteve, obviamente, o uso residencial, mas naquelas áreas já impactadas do Esplanada com comércios e serviços, nós autorizamos a mudança de residencial para comercial. Vou dar um exemplo para vocês. Ali na rua que tem a saída dos colégios, do Ângulo, do Poliedro, né? Não Eduardo Cury, né? São duas ruas, na verdade. Ali, todas as residências já estavam impactadas por aquele grande fluxo. Laurenti Martins é um pedacinho, né? Então a gente autorizou ali comércio e serviço. Não é justo que aquelas pessoas que têm aqueles imóveis bem na frente daquele fluxo todo, aquela bagunça no bom sentido, não possam fazer novos comércios, atividades até complementares para o uso dos estudantes. Então nós autorizamos. Outro ali próximo ao Shopping Esplanada, que já estava impactado. Também algumas vias de entrada e saída ali na região do Shopping Esplanada, nós fizemos essa alteração para corredor comercial. O Instituto São José também, em volta do Instituto São José. Então foram regiões do Esplanada que a gente não liberou, né, para construção de prédios, mas ao mesmo tempo não permaneceu congelado como estava. Foi um meio termo que nós encontramos. Aqui no Aquários, que tem essa característica de verticalização, a gente quer pegar tudo que o Aquários tem de bom e colocar nesta nova área, e tudo que ele tem de ruim, a gente poder consertar. Vou dar 2 exemplos. Do bom, todo mundo sabe, quem vive aqui sabe, que encontra tudo pertinho, que pode sair andando com segurança no bairro, mas o que tem de ruim é a largura das vias. As vias são muito estreitas, até porque esse bairro foi concebido originalmente como um bairro residencial, e não um bairro residencial unifamiliar, e não com prédios. Por isso que as ruas ficaram estreitas. Então, no projeto daquele terreno das vaquinhas, estão previstos vias mais largas para contemplar todo o fluxo de pessoas e de veículos. A segunda questão, nesta região, é o maior recuo entre os prédios. Um dos problemas que o pessoal reclama do Aquários é dos prédios estarem muito perto uns dos outros. No novo bairro, isso vai ser contemplado. E, por fim, uma praça maior do que a Praça do Aquários. A Praça do Aquários é uma atração para a cidade toda, não só para o Aquários. E a gente quer uma praça ainda maior ali. Tudo isso já está definido na lei de zoneamento. O empreendedor vai ter que obedecer essas regras. Perfeito, perfeito. Uma coisa aqui, a participação também de mais algumas pessoas. O Zoroastro da Silva, que manda um abraço ao meu amigo prefeito Felício Ramute, excelente administrador da nossa cidade. O Washington Quintino, prefeito, estou gostando de como vem trabalhando. Obrigado, também ao Washington. E a Ana Souza, a nossa habituê aqui no Abre Aspas, seja bem-vinda, Ana Souza. Ela faz uma pergunta que vai ser um pouquinho para frente, mas só para a gente não esquecer. Ela pediu para perguntar sobre o Museu Cassiano Ricardo. Vai ter ou não? Como está a situação aí? Legal, daqui a pouco a gente responde. Pode ser, se eu quiser responder já também não tem pode problema, agora. não. Olha, Ana, na verdade, eu acho que era, na verdade, uma homenagem, né, ao Cassiano Ricardo. Nós não temos nada programado para esse último ano de gestão nesse sentido. O que a gente tem feito é trazer muitas atividades culturais. Agora, no Festival Literário Joseense, que foi uma farra para a criançada, a gente tinha um espaço lá dedicado ao Cassiano Ricardo, e a gente tem que estar sempre valorizando, né, esse grande nome da nossa cidade. Mas não existe nada específico em relação, se eu não me engano, é aquela homenagem, existe um projeto já feito, não existe nada concreto ainda para que eu possa compartilhar com você, Ana. Perfeito, vamos falar. São José foi classificada como 21ª cidade melhor para investir. Em recente pesquisa, agora que saiu publicada essa semana na revista Exame. Com essa aprovação da nova lei, como que o senhor vê esse crescimento da cidade no aspecto econômico, das indústrias, como que isso pode crescer, até porque a mão de obra na construção civil é fundamental para o crescimento econômico da cidade. Como o senhor faz essa análise? Olha, Tarcísio, de fato, doutor,
A gente percebe que a indústria da construção civil é uma indústria que mais emprega e de forma mais rápida. Todos os outros setores o fazem, mas com outro timing, né? Porque o comércio começa a vender mais, a indústria tem que fabricar mais para abastecer o comércio. Já na construção civil é imediata essa geração de emprego e renda. Essa lei permite que a gente tenha polos comerciais nos bairros, gerando emprego, renda inclusive nos bairros, e alimenta a construção civil com novas possibilidades. O que a gente imagina é que com a oferta maior de terrenos que possam ser construídos, a gente tem então a redução até do custo dos imóveis, para que eles possam ser mais acessíveis nas regiões que já têm infraestrutura. Mas a gente tem um trabalho de atração de empresas, né, atração de emprego e renda, a gente tem algumas que estão em suas fases finais agora, por exemplo, a EDP Bandeirante, mas o que a gente vê que está se instalando aqui no Aquários, no antigo Espaço Cassiano Ricardo, onde vai trazer 600 postos de trabalho, parte delas já trazendo de Mogi, partes gerados aqui na cidade e até aqueles que já trabalham na EDP na cidade, mas vai ser uma grande sede da EDP, e a gente percebe um perfil que a cidade vem tomando. É muito difícil você dizer que vai conseguir atrair uma nova grande indústria. Vamos dizer um exemplo assim, uma Bayer, né? É muito difícil a característica da cidade, não temos nem espaço para isso hoje em dia. Mas o que a gente tem que focar é na prestação de serviço, na nova economia, na economia 4.0, nesse setor do comércio e da prestação de serviço. Eu visitei agora uma grande multinacional, foi semana passada, sexta-feira, mais precisamente, aqui também no bairro do Aquários, onde ela tem um andar de um prédio, uma grande multinacional, que ela tem o centro de serviços de 17 indústrias, é uma multinacional, de toda a América do Sul, aqui em São José dos Campos. Então, a gente percebe nesse tipo de atividade um foco e uma característica que São José vem. Essa empresa tinha esse centro no Rio de Janeiro, transferiu esse centro para cá, posso até dizer o nome, é a BOL, é uma grande empresa do setor de alumínio, tem muitas fábricas espalhadas pela... Todo o setor de serviço dela, RH, contabilidade, contas a pagar, é tudo feito aqui, centralizado para as 17 indústrias. Então a gente percebe essa característica de São José numa geração de um emprego com maior qualificação, e para isso a gente tem que fazer a nossa parte, que é oferecer cursos de qualificação e oportunidades para a população. Só uma outra pergunta, a questão, nós temos a indústria, a universidade e as pessoas dos serviços, né? Nessa nova lei, o incentivo à colocação de novas indústrias, ou a gente vai seguir essa vocação que nós temos já dessas grandes maiores, que Embraer, Boeing, Johnson, Monsanto, GM, todas essas, como é que a gente vê a vocação da cidade em relação à indústria, conhecimento e serviços? Excelente colocação, até porque a gente conseguiu dar uma nova leitura, né, uma leitura mais moderna. Antigamente existia zona industrial, era exclusivamente industrial. Então, por exemplo, se eu tivesse que ter uma indústria junto com o centro de logística da minha indústria, eu não poderia. Porque o centro de logística da minha indústria não era industrial, não poderia ser instalado no mesmo local, o que é um grande erro. Vamos dar um outro exemplo, a General Motors. A GM agora traz a indústria 4.0, 6 bilhões de investimento. Ali ela vai instalar várias outras empresas para poder abastecer o seu estoque. Então ela vai usar aquela grande área dela, que hoje é ociosa, com esse objetivo. Muitas delas não vão nem fabricar especificamente algo. Pela lei antiga ela não poderia fazê-lo, hoje ela pode. Então a lei, ela incentiva a implantação de indústrias, mas ao mesmo tempo entende que o setor industrial hoje ele é mais amplo, ele envolve prestação de serviço, indústria, logística, tudo junto às vezes no mesmo espaço físico. Então a gente tomou esse cuidado para ter essa atração de indústria sim.